Olá, amigos, glórias a Deus em nome de Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aí juntos, reunidos na mesma fé, em nome de Jesus, através das redes sociais, levando a boa palavra de Deus, para que Deus venha falar ao teu coração, para que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nesta segunda-feira, primeiro dia útil da semana ainda começando em nome de Jesus Cristo, e eu creio que Deus tem bênçãos para a nossa vida nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Então que você fique aí, ligado com Deus para receber da parte do Senhor aquilo que Deus quer ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E falar sobre ministrar na sua vida, eu quero orar por você, eu quero ministrar uma bênção, eu quero trazer a palavra de Deus e ministrar a palavra sobre o seu coração em nome de Jesus Cristo, e que você esteja ligado aí, nos dê alguns minutinhos nessa programação, no nosso culto online em nome de Jesus Cristo do dia de hoje, E daqui a pouco eu quero, como eu disse, orar e abençoar a sua vida. Por isso eu peço que você já vai deixando aí nos comentários seu pedido e oração. Você que precisa de uma bênção, deixa aí nos comentários o seu pedido e oração. Nós vamos estar apresentando a Deus e pedindo a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem bênçãos para você. Creia nisso no nome de Jesus. Eu gostaria de fazer, ou antes de eu fazer uma oração, vamos para aquele quadro Missionário Responde, aí logo em seguida eu faço a oração e trago a palavra em nome de Jesus Cristo. Então, missionário, tem a liberdade em nome do Senhor Jesus. Olha, a gente tem que saber o seguinte: nós temos que crescer na fé para fazer qualquer obra para Deus. Quer dizer, Josué diz para o povo: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eles precisavam se santificar. Pensamentos errados, pensamentos às vezes só em dinheiro, tem gente que só vive por dinheiro. Ele não liga, ela não liga, não, apareceu uma oportunidade, eu vou pegar ali, eu vou ganhar mais, eu quero me fazer na vida. Aí faz qualquer outra coisa para se fazer na vida e coisas inconvenientes. O importante sempre é ser dirigido por Deus. E se nós não somos, nós estamos furando buraco na água. Já pensou em furar buraco na água? Você mede um balde ali, pode ser um balde de 1 tonelada, através de um guindaste. Tira imediatamente a água nivela, quer dizer, não valeu nada. Quando nós fazemos uma obra em Deus, ela não será vã. Faça sempre a obra no Senhor. Glórias a Deus. Então você viu aí, a gente tem que ficar ali atento com aquela direção que Deus ele traz para a nossa vida, e assim quando a gente cumpre aquilo que Deus fala, o milagre então ele acontece. Interessante que é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês em nome de Jesus. Se você está com a Bíblia aí, pega ela, abra ela em Gênesis capítulo de número 26. Hoje eu vou começar falando um pouquinho a respeito da vida de Isaac. Nós vamos tirar algumas lições preciosas aqui a respeito da vida do Isaac. Amanhã não, na segunda-feira que vem, então nosso culto da prosperidade online ao meio-dia, nós vamos então continuar falando desse assunto, ver um pouquinho mais, tirar mais algumas lições a respeito da vida do Isaac em nome de Jesus. Então eu já te convido para a semana que vem, ao meio-dia, nós temos aí um encontro para falarmos da palavra de Deus, para falarmos de vida, para falarmos da bênção do Senhor. Deixa a Bíblia aberta aí se você está com ela. Se você não está, não tem problema, vai aparecer os versículos aí na sua tela, você pode acompanhar por aí também, sem problema nenhum, em nome de Jesus. Só antes de eu ler, eu gostaria de fazer uma oração por você. Ao meio-dia eu sempre tenho feito aquela oração repreendendo a mortandade que assola ao meio-dia. Diz o Salmo 91 que há uma mortandade que assola ao meio-dia, e nós estamos aí vivendo dias que tem uma mortandade assolado a nossa nação, e precisamos levantar a nossa voz, repreender esse mal em nome de Jesus. Eu quero pedir também para que Deus prepare o teu coração para nós ouvir
ouvirmos a boa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então, se for possível fechar os seus olhos, faça isso para nós orarmos no nome de Jesus. Pai, na tua presença, meu Deus, eu me coloco nesta hora, eu apresento a ti, Pai, a vida de cada uma destas pessoas que estão orando agora comigo. Meu Deus, já de antemão eu apresento cada pedido de oração que foi deixado, foi colocado aí nos comentários, que o Senhor, meu Pai, venha operar o milagre em cada uma dessas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu levanto a minha voz para repreender a mortandade que assola o meio-dia, como diz a tua palavra. Meu Deus, livra, Pai, a nossa nação de toda a investida das trevas. Livra, Pai, a nossa nação de todo o levante de Satanás, em nome de Jesus Cristo. E venha, meu Deus, com o teu poder, com a tua unção, para operar milagres, maravilhas em nome de Jesus. Pai, eu também lhe peço, prepara o nosso coração para ouvirmos a tua voz, para aprendermos, ó Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Vamos lá então, Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1. Olha só o que a palavra aqui declara. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. E aí toda atenção nessa frase. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos ensina, né? A Bíblia diz que havia uma fome nos tempos de Isaque. A Bíblia diz além daquela que já havia acontecido nos dias de Abraão. Quando se levanta uma crise, quando se levanta uma fome, como esses tempos difíceis aí que nós estamos passando, né, que acabou gerando toda uma crise financeira por conta da pandemia, eu sempre gosto de falar com as pessoas, às vezes chegam pessoas ali na igreja com cabelo de pé, né? Assustado, pastor, meu Deus, o mundo está acabando, pastor, e agora, o que vai ser? Eu sempre falo, olha, calma, houve fome nos dias de Abraão, houve fome nos dias de Isaque, houve fome nos dias de José, houve fome nos dias de Davi, houve fome nos dias de Eliseu, de Elias, e assim vai. De Eliseu também houve fome na época dele. Então, de tempos em tempos, se levanta uma crise sobre a terra, se levanta uma fome sobre a terra, se levanta uma pandemia sobre a terra. Essa não é a primeira, enquanto a terra durar, também não vai ser a última. Tá amarrado, pastor. Bom, você pode amarrar o quanto quiser, só sei que a vida é assim. Se Jesus não voltar antes, vai vir outras coisas também. E nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, achar que aquilo é coisa só dos nossos dias. Aconteceu, veio aquela fome, e agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas pera lá, mas Abraão já enfrentou, mas Isaque já enfrentou, outros já enfrentaram,
e permaneceram em nome de Jesus. Nós precisamos estar firmes ali na palavra para nós também permanecermos em nome de Jesus Cristo. Infelizmente, algumas pessoas acabam até mesmo perdendo sua vida, como você vê os números. Sim, infelizmente sim. Precisamos orar para que essa praga cesse, como estamos fazendo. Precisamos orar para Deus confortar o coração dos familiares, etc. Mas nós precisamos entender que são coisas que acontecem. E aconteceu então nos dias de Isaac. O que ele faz? Primeira coisa que ele pensa, bom, eu vou sair daqui dessa terra. Agora, a fome era na terra, não era apenas no lugar onde ele estava. Só que me parece que o pensamento de Isaac era o seguinte, bom, eu vou até o Egito. E aí você precisa lembrar que o Egito era a nação mais rica, mais próspera daquela época. E ele então, o pensamento dele é, eu vou para o Egito, porque se está difícil em todo lugar, quem sabe lá vai estar um pouquinho mais fácil, quem sabe lá as coisas vão estar um pouquinho melhor. E quando ele decide fazer isso, pega ali o seu caminho, tem que passar em Gerar. Só que quando ele passa por ali, então a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e diz, não desças ao Egito. E o que me chama a atenção é que Deus fala, olha, fica na terra que eu te disser. Habita ali, peregrina ali. E Deus diz, porque eu serei contigo e eu te abençoarei naquela terra. É interessante que Deus continua falando e diz assim, olha, Abraão me obedeceu. É quase como uma pergunta, Abraão obedeceu. E aí, você vai obedecer? Você vai fazer como seu pai fez? Você vai cumprir aquilo que eu estou estabelecendo? Porque nós precisamos entender que nós não vamos viver o milagre, não vamos viver a prosperidade, não vamos viver a bênção de Deus, se nós não estivermos aonde Deus nos quer, aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos direcionou para estar ali. Eu acho interessante quando o Senhor Deus chega no Jardim do Éden e pergunta para Adão, onde estás, Adão? A primeira pergunta que ele fez, aonde você está? Porque você não está no lugar que você deveria estar. Você não está no lugar, entenda até nessa situação, lugar como uma posição que eu te coloquei. Por quê? Porque ele já havia saído daquela posição, porque já havia pecado e agora estava se escondendo de Deus. Olha que coisa triste. Então nós precisamos entender que só vamos viver a bênção de Deus se nós estivermos no lugar onde Deus nos plantou, se nós estivermos obedecendo a Deus, é isso que Deus está chamando a atenção do Isaac, e na direção de Deus. É duas coisas que serão fundamentais na nossa vida. Andar na direção de Deus, em nome de Jesus, e obedecer a Ele. Porque o que Deus está mandando ele fazer é ficar em uma terra que não era o melhor lugar para se estar. Que não era uma terra próspera como era o Egito. Que não era uma terra de oportunidades como era o Egito. Que era uma terra, como você vai ver mais para frente, e principalmente na semana que vem nós vamos ver isso, né, que havia ali inimigos, que pessoas não gostavam dele, que pessoas tentaram várias vezes o prejudicar, mas mesmo assim Deus diz, olha, mas é nessa terra que eu quero que você fique, eu quero que você peregrine aqui. E aí que nós precisamos entender que o mais importante não é aonde nós estamos, o mais importante é com quem nós estamos. O salmista Davi, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por causa do lugar? Ele diz, não, por causa de quem está comigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz, eu posso estar no pior lugar da face da terra, mas ainda que eu esteja naquele lugar, se eu estiver com a pessoa certa, que é o Senhor, eu não vou temer, eu vou confiar, e o Senhor vai guardar, e o Senhor vai ser comigo. Olha só que maravilhoso isso. Então o mais importante não é aonde nós estamos, o mais importante é com quem nós estamos. E aí o Deus, ele diz para Isaac, olha, se você me obedecer, se você seguir a minha direção e ficar nessa terra que eu vou te mostrar, e ficar nessa terra que eu estou sinalizando para você, então eu serei contigo e eu te abençoarei.
Aí você vai estar com a pessoa certa, ainda que a terra não seja a melhor, ainda que o lugar não seja o melhor, mas se nós estivermos com a pessoa certa, então tudo está certo, tudo vai dar certo em nome de Jesus Cristo. É isso que nós vamos entender. Agora, não podemos nos enganar e achar que fora da vontade de Deus nós vamos encontrar alguma coisa boa. Vamos até encontrar alguma coisa, agora já não sei se vai ser boa. Nós precisamos entender que é quando estamos na vontade de Deus, quando estamos no plano de Deus, ainda que na terra haja fome. Ah, pastor, mas está difícil. Pois é, mas precisamos perseverar aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos colocou. A Bíblia fala, por exemplo, da família da Noemi. Você deve conhecer a palavra. E mais uma vez, no tempo deles, havia o que na terra? Fome. E eles habitavam em Belém de Judá, terra chamada, tinha esse nome que significava a casa de pão. Agora você perceba que na casa de pão faltou pão. Houve fome. E aí eles decidem por conta própria sair dali e ir para um lugar, os campos de Moabe, onde eles disseram, lá é melhor, lá a gente vai se dar bem. Só que ele sai do plano de Deus, sai da direção de Deus, e o que acontece é uma sequência de desgraça na vida deles. Até que eles recebem a notícia, olha, o Senhor visitou o seu povo trazendo pão. Mas não seria diferente, era a casa do pão. Entenda que nós precisamos permanecer onde Deus nos direciona, onde Deus nos planta. Aí alguém pode dizer, pastor, mas se eles não tivessem saído dali, eles teriam morrido de fome. Da onde tirou essa ideia? Muitos permaneceram lá e não morreram de fome. Por que a notícia chega que Deus visitou o povo trazendo pão? Porque pessoas perseveraram em ficar ali e foram abençoadas por isso. E a notícia se espalha até onde ela estava com a família. Se eles tivessem perseverado ali, também teriam sido visitados pelo Senhor trazendo pão. E aí ela volta para casa toda chateada, dizendo, não me chama Noemi, agora o meu nome me chame de Mara, porque o Senhor me tem feito amarga. O Senhor, mas quem decidiu sair do plano de Deus não foi o Senhor, foi eles. Então nós precisamos entender essa verdade da palavra de Deus. Olha, ainda que esteja difícil, ainda que esteja, o mais importante é com quem você está e não necessariamente onde você está. A Bíblia diz que não somos nós que corremos atrás da bênção. A Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de nós. Quando obedecemos a palavra do Senhor. Quando estamos em obediência, como Isaac fez, a bênção de Deus ela virá até nós. Não, mas eu ouvi falar que lá no Egito o negócio está bom. E aí vem Deus e diz, não desça ao Egito. Fica aonde eu te mostrar. É isso que nós precisamos, é essa verdade que nós precisamos crer, que nós precisamos aplicar na nossa vida em nome de Jesus Cristo. E tem muita gente correndo atrás da bênção. Mas diz a Bíblia que é a bênção que vai correr atrás de nós e nós precisamos crer na palavra de Deus. Se a gente não crê na palavra de Deus, então está tudo perdido. Então, não vamos chegar a parte alguma, essa que é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, faça como Isaac. A Bíblia diz no versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. Isaac decide, olha, ainda que aqui não seja o melhor lugar, ainda que aqui esteja fome, ainda que haja inimigos aqui, pessoas que não gostam de mim, mas eu vou ficar onde Deus me deu a direção. Aí do versículo 7 em diante começa a narrar ali que o Isaac, justamente por conhecer que aquele lugar não era bom, ele cai no mesmo erro do pai, de mentir que a esposa, na verdade, não era esposa, era irmã dele, aquela coisa toda que hoje não é importante para nós. Vamos pular lá para o versículo de número 12, acompanha comigo aí, em nome de Jesus Cristo. Gênesis 26, versículo de número 12, diz assim a palavra, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Mas por quê? Porque a terra era boa. Olha o que diz. Porque o Senhor
o abençoava. A despeito da terra, a despeito do lugar, a despeito das pessoas que viviam naquele lugar, Deus abençoou Isaac. Por que que Deus abençoou Isaac? Diz a Bíblia, não é porque o lugar era bom, mas porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor o abençoava. Só que é interessante, primeiro, Isaac sabia que ali não era o seu lugar, que ele estava ali peregrinando, como Deus disse a ele. O Isaac sabia que a terra não era a mais produtiva, que a terra não era a melhor. Isaac sabia que havia fome na terra. Por que havia fome na terra? Porque eles estavam plantando e não estavam colhendo. Isso é uma lógica muito fácil de se entender se a gente parar a pensar que naquela época eles viviam da agropecuária, da plantação e da criação de animais. Se havia fome, por que estava havendo fome? Porque não tinha pastos. Porque eles estavam plantando, não estavam colhendo. É muito simples a gente entender isso. Agora, mesmo a terra ali, vamos dizer assim, não sendo dele, pois não era dos filisteus, mesmo ele estando ali só de passagem, mesmo outras pessoas estarem plantando e não estarem colhendo porque havia fome, e assim por diante, todos os contras ali que havia, ele decidiu, peraí, se eu estou aqui, eu vou plantar, se aqui é o lugar que Deus me colocou, eu vou plantar nessa terra. Mas para que você vai plantar aí? Você vai passar aí 1 ano, quem sabe 2, depois você vai embora. Mas esse 1 ano, 2 que eu estou aqui, eu vou plantar. Nós precisamos aprender a semear por onde nós vamos passando, a semear na vida das pessoas, principalmente. A semear na terra, em nome de Jesus Cristo. Mas você está aí só de passagem. Pois é, mas eu vou plantar porque alguém vem atrás de mim. Alguém vai chegar aqui e vai encontrar já a semente aí produzindo. Ou pode ser que, né, como o pessoal fala muito aí fora, o mundo dá voltas, né? E não é verdade? Eu passei aqui, pode ser que daqui a pouco eu passe de novo. E se eu plantei ali algo bom, se eu abençoei a vida das pessoas, quando eu volto para aquele lugar, eu sou benquisto ali. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aprender a fazer como Jesus nos ensina na parábola do semeador. O semeador vai passando e vai lançando a semente. Mas tem semente que não vai produzir. Isso aí é uma outra história. Isso aí é um problema que não cabe ao semeador. Nós, como semeadores, cabe a nós lançar a semente. O que vai produzir, o que não vai, aí não é com a gente, me perdoa a expressão, aí é uma questão Deus e quem recebeu a semente. Aí não é problema nosso. O que cabe a nós é lançarmos a semente por onde fomos passando. E ele resolve, então, acreditar naquela terra, lançar a semente. Agora você perceba que para lançar o semente, ele precisa, a fome. Eles se alimentariam daquelas sementes, mas ele decide pegar pelo menos uma parte daquilo e dizer, olha, nós não vamos comer, nós vamos lançar na terra. Mas peraí, tá fome, vamos comer essa semente aí. Vamos lançar na terra para quê? Vai perder a semente, tem gente que está plantando, não está colhendo. Mas eu vou plantar, mas eu vou acreditar. Foi aqui que Deus me colocou. E ele planta, e o que acontece, a Bíblia diz que ele colhe, ele tem a colheita que eu quero chamar assim, a colheita da obediência. Ele colhe por ele ter obedecido. A Bíblia diz, Deus o abençoava. Por que Deus o abençoava? Porque ele decidiu habitar em Gerar, como diz a Bíblia. Ele decidiu obedecer a Deus, ele decidiu seguir a direção de Deus. E é justamente por isso que ele recebe essa colheita abençoada. É a colheita da obediência. Nós precisamos entender que há uma colheita quando nós obedecemos, quando nós decidimos seguir ali a direção que Deus ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então coloca no teu coração essa verdade. Nós precisamos entender que sem obediência, sem seguir a direção de Deus, nós não vamos alcançar a prosperidade. Eu gostaria que você guardasse essa frase no seu coração, em nome de Jesus Cristo. O caminho que leva à prosperidade invariavelmente
passa pela obediência. O caminho que vai te levar à prosperidade, invariavelmente, passa pela obediência. O que eu quero dizer com isso? Se você não passar pela obediência, você nunca vai chegar até a prosperidade, você nunca vai chegar até a bênção de Deus. É quando decidimos obedecer, a despeito de qualquer outra situação. Decidimos obedecer. É a hora que nós vamos ter a colheita, que eu quero chamar aqui da colheita em nome de Jesus Cristo, da obediência. Você quer colher, você quer ver os frutos na sua vida, você quer colher, como a Bíblia diz aqui, né, 100 medidas, 100 vezes demais daquilo que você plantou. Quer dizer, cada semente que Isaac lançou na terra, ele colheu 100 vezes aquilo. Que colheita abençoada! Numa terra que havia fome, que havia escassez, que não era dele, e assim por diante, mas ele tem essa colheita abençoada e por isso que prospera e por isso que é engrandecido. Coloque essa verdade no teu coração. Quer prosperar? O caminho é a obediência, seguir a direção de Deus. Obedecer àquela direção que Deus está lhe dando, ainda que aparentemente aquilo vai lhe prejudicar, ainda que aparentemente você vai ter um prejuízo, etc. Obedeça aquilo que Deus mandou. E você vai ver em nome de Jesus Cristo um milagre acontecer na sua vida. Eu fico pensando, né, já que a gente está falando tanto de tempo de fome, nos dias de Elias também houve um tempo de fome. E por direção de Deus ele vai até a casa de uma viúva, bate lá e diz para ela, olha, me dá alguma coisa para comer. Ela diz, olha, eu estou aqui com a última refeição minha e do meu filho, e nós vamos comer e ficar um olhando para a cara do outro, esperando ver quem vai morrer primeiro. Nós vamos comer e nós vamos morrer. E me admira muito a ousadia e a intrepidez de Elias, que diz para ela, olha, você vai fazer do jeito que você falou aí, mas você vai fazer primeiro para mim. Depois você vai fazer para você e para os seus filhos. E assim diz o Senhor, a farinha vai multiplicar, o azeite não vai faltar. E o que me admira é aquela mulher num tempo de escassez, num tempo de fome. Perceba que nós estamos falando da última refeição dela e do seu filho. E ela decide obedecer. Ela decide crer naquilo ali. Ela decide, entenda bem, tirar da boca do filho uma parte ali daquilo que seria a última refeição para oferecer para o Elias. Eu fico imaginando isso nos dias que nós estamos vivendo de mídias sociais, que sempre aparece aí um pregador ou outro, né? Pregador que só está interessado em like, em curtidinha nas mídias sociais, que aí quer trazer uma palavra que não é bíblica, de deixar de honrar a Deus, de deixar de obedecer a Deus, porque as coisas estão difíceis, e aí todo mundo bate palma, ai que lindo, olha que bonito. Eu fico imaginando se é nos dias de Elias, se aquela viúva encontra com um homem de Deus desses aí, ia morrer de fome, né? E não ia viver o milagre. Mas ele tem a ousadia de levar aquela mulher a crer na bênção, e ela crê, e o milagre acontece. Jesus faz menção dela e diz, havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviada Elias, senão aquela viúva de Serepta. Olha que coisa séria. Por que Deus enviou Elias lá? Para fazer um milagre na vida daquela mulher. Porque ela decidiu obedecer. Que em nome de Jesus Cristo, que você possa decidir obedecer a Deus, seguir a direção de Deus. Pois o caminho que leva à prosperidade, invariavelmente, vai passar pela obediência em nome de Jesus. Eu falava há pouco, essa colheita que Isaac tem é a colheita da obediência. E que você possa colher a obediência, ter a colheita da obediência na sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Eu quero clamar agora pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que diz, pastor, Deus falou comigo, Deus trouxe direção hoje para a minha vida em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Vamos orar agora, vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus. Então, prepara tudo. Se você quer apresentar algo a Deus, está aí com um copo d'água, quer apresentar a Deus um currículo, uma carteira profissional, cartão de um banco, um documento que chegou, pega aí agora, vamos apresentar ao Senhor no nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, Senhor, eu me coloco nesta hora, Pai. Eu apresento a Ti a vida de cada uma destas pessoas, ó Pai, que oram agora comigo, que clamam, ó Pai, a Ti em nome de Jesus. Meu Deus, olha para este homem, olha para esta mulher, olha para este jovem, para este senhor, para esta senhora. Meu Deus, para esta pessoa que ouviu a Tua palavra e que hoje, como Isaac, decidiu crer, decidiu obedecer a despeito de qualquer outra situação. Essa pessoa decidiu obedecer a Ti, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha agora com o Teu poder, que o Senhor venha agora com a Tua unção sobre cada uma destas vidas, sobre esta pessoa que ora, que clama, que busca, ó Pai, a Tua face em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, e que o Senhor nos ajude a Te obedecermos, ó Pai, em todas as situações, a seguirmos a Tua direção, ainda que aquilo possa parecer que vai nos prejudicar, que não vai nos ajudar. Meu Deus, nos ensina a Te obedecermos, ó Pai, pois o lugar mais seguro dessa terra, meu Deus, é na Tua direção. O lugar mais seguro desta terra é na obediência ao Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, pois, Pai, se queremos viver a prosperidade, não há outro caminho senão a obediência, pois a Tua palavra diz que quando obedecermos a Tua voz, todas estas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Pai, eu Te peço, olha para esse homem, para essa mulher, que ainda que a terra esteja seca, Pai, tem plantado, tem lançado a sua semente, muitos, Pai, que tem até regado com as suas lágrimas, Pai, mas a Tua palavra declara que aquele que leva a preciosa semente, ainda que andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos. Pai, que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Deus, nós Te adoramos, pois Tu és fiel, pois Tu és poderoso, pois Tu és grande, e em nome de Jesus Cristo, nós exaltamos e engrandecemos a Ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, e eu Te peço, Pai, prospera, abençoa, abra as portas na vida do Teu povo, em o nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti o copo com água, faça dele um santo remédio. Eu apresento a Ti este currículo, esta carteira profissional, este documento, ó Pai. Meu Deus, e que o Senhor abençoe o Teu povo. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite para segunda-feira que vem, neste mesmo horário, ao meio-dia, você está acompanhando aí o nosso culto online. Eu quero continuar falando um pouquinho mais, a gente vai aprender um pouquinho mais, tirar lições preciosas de Deus para a nossa vida, através aqui da vida do Isaac, em nome de Jesus. E segunda-feira que vem, então ao meio-dia, eu conto com a sua presença. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, nós temos o nosso culto online. Às 9 horas da manhã do domingo, nós temos também o nosso culto diretamente na nossa igreja. E olha, que você esteja aí preparado para buscar Deus, para estar na presença do Senhor. Deus tem bênçãos
para realizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu conto aí, você tá acompanhando nossa programação. Todos os dias também à meia-noite, nós temos a oração, o clamor da meia-noite, tá uma bênção. Temos recebido aí vários testemunhos dos milagres que Deus tem feito, e louvado seja o Senhor por isso. E eu convido você a todo dia, à meia-noite, nós estamos orando juntos no nome de Jesus. Deus tem bênçãos para realizar na sua vida. Deixa eu pedir agora a você que você seja fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Talvez você que até está numa situação difícil, pastor, olha, não está fácil. Pois é, o caminho da prosperidade inevitavelmente passa pela obediência. Obedeça a Deus. E assim Deus vai poder te abençoar. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Isso é mandamento, não é eu que inventei, não é a igreja que inventou. Isso é mandamento de Deus. Então seja fiel ao Senhor. Eu vou deixar aí com vocês as nossas contas bancárias em nome de Jesus. No Banco Bradesco, na agência 3378, dígito 2, na conta corrente 51-238, dígito 9. Anote aí também o CNPJ da igreja, se for fazer uma transferência de um outro banco para o banco Bradesco, então você vai precisar do CNPJ, anota aí também 30.902.803/1000 ao contrário, -00 em nome de Jesus. Ou você que tem conta no Itaú, preferir essa conta, que eu tenho passado por esses dias também, é a agência 0406, na conta corrente 42.717, dígito 9. Ambas as contas, né, estão no nome da igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus. Você faz ali o seu depósito bancário, faz ali a sua transferência bancária, só não esqueça que assim que você fez sua transferência, seu depósito, você nos encaminhar o recibo, e essa parte é muito importante, não vai esquecer. Eu quero estar orando, eu quero estar abençoando a sua vida, e nós precisamos também do recibo para poder prestar conta, né? Ou você encaminha o próprio arquivo, ou você pega lá o recibo, né? Tira uma foto lá do recibo, envia para nós aí no WhatsApp 41988170089, 41988170089, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando e abençoando a sua vida. Se você preferir levar na igreja, também fique à vontade. Nossa igreja está localizada na rua Mário Gomes César, número 187, em frente ao cartório do Pinheirinho. Você pode levar também, nós estamos ali, né, não estamos tendo os nossos cultos, mas estamos fazendo atendimento, né, espiritual, orando pelas pessoas. Então, se você desejar levar também, você pode, em nome de Jesus, tá bom? Eu convido você, quarta-feira que vem, nosso culto ao meio-dia, e todos os dias a oração da meia-noite, vamos clamar ao nosso Deus. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma tarde muito abençoada, uma semana aí repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau!